Oklahoma City começando pela Conferência Oeste, que já temos o nosso primeiro finalista, vai ser um pouco mais curto, né? No leste ainda teremos jogos. Oklahoma 4-1, Shai Gilgeous-Alexander podendo ser o primeiro MVP a ganhar o título desde Stephen Curry, foi o MVP das finais de Conferência Oeste, com a média impressionante, deixa eu pegar aqui, 31 pontos por jogo, 5.2 rebotes por jogo, 8.2 assistências, jogando pouco, né? Jogando pouco que eu digo em minutagem, porque a maioria dos jogos foi blowout. E aí, Pedro, tá aí de falar um pouco sobre esse Oklahoma City Thunder que chega na final como provavelmente favorito, independente se for Pacers ou Knicks, né? Exatamente, né? Eu achei de início que não ia chegar nem no jogo 6, achei que ia ser... Jogo 6 não, perdão, jogo 5, né? Foi 4-1? Foi 4-1. 4-1. Eu achei que ia ser varrida do Oklahoma, inclusive, porque além da disparidade ser bizarramente grande, né? O Julius Randle ter demorado a chegar na série, o Anthony Edwards ter feito só um jogo nessa série, depois sumiu. Aí começaram algumas comparações entre ele e Kevin Garnett, quem era o maior da franquia, e acho que ficou claro que talvez ele ainda não chegou no Garnett, né? Porque no momento que mais precisavam dele, ele ficou enclausurado na defesa de Oklahoma, principalmente na defesa do Shai Gilgeous-Alexander, né? Que é um defensor, eu diria até subestimado, que a galera às vezes esquece, né? Por ele ter média de 30 pontos, como ele é um dos melhores defensores de perímetro da NBA hoje em dia também, né? Então, eu acho que Minnesota nem fez o tanto que poderia ter feito, né? Porque, como eu falei, o Julius Randle sumiu nessa série, foi aparecer só no último jogo agora, com 24 pontos. O primeiro jogo também ele Foi bem, fez é verdade. 28 pontos. É verdade. O primeiro, o jogo 3 e o jogo 5, mas foi 2 jogos aqui, 6 pontos. Exatamente. E o Anthony Edwards também, né? Ele teve um jogo de 38, se eu não me engano, e o resto foi 32 e 30. Mas ele teve 3 jogos bem ridículos. Abaixo de 20 pontos. Com um field goal horroroso. 38%. Então, nas 3 partidas. Exato. Aí fica complicado, né? Que já era difícil para o Minnesota chegar e passar do Oklahoma com toda essa galera, né? Desde o mais titular ao mais reserva. Sem suas estrelas performando, fica mais complicado ainda. E aí, Gabriel, quer falar um pouco dessa série, Oklahoma finalista? Cara, eu acho que essa série só mostra o quão absurdo é o seu jogador, quão absurdo é Jokic, que conseguiu ir para 7 jogos contra Jogando mal a série. Jogando mal, Teve médias de um excelente, mas vendo o jogo, não foi o Jokic normal. Mas uma defesa muito forte, né? Um ponto que o Pedro falou, né? O Shai é absurdo. Hoje eu vi um tweet até do Ritão Migral, ele falando como que você ser peça fundamental ofensivamente tira você ser uma peça fundamental defensivamente. A gente tem o Michael Bridges, que lá em Suns ele defendia muito, mas quando ele foi pro Brooklyn Nets, que ele era a principal peça, era a principal peça ofensiva do time. Ele perdeu muito nessa parte defensiva, e a gente vê que o Shai, apesar de ser absurdamente incrível ofensivamente, ele é absurdamente incrível defensivamente, e isso é uma característica desse time do OKC. É um time que defende muito bem, é um time que ataca muito bem. A gente teve o primeiro jogo que foi uma sapatada do Oklahoma. O segundo jogo, foi o segundo ou foi o terceiro? Que foi uma sapatada Foi o terceiro, do Minnesota. Ali nessa sapatada do Minnesota, até falei, pô, se pá vai ser mais do que 6 jogos, talvez 6, talvez um 4-2, mas o OKC, aquele negócio que a gente falou no último programa, né? Acho que o OKC, ele faz o dever de casa muito bem. Ele perde, ele vê por que perdeu e vem pro jogo para finalizar, e foi o que aconteceu, um 4-1 sólido, um 4-1 que podia ser um 4-0, né, se estivesse jogando do jeito que tá. E é complicado, ver como que o Pacers ou o New York Knicks, né, mais pra frente a gente vai falar, vai lidar com esse OKC, que parece que é imbatível. Acho que é a sensação que a gente tinha ano passado com o Boston. Qualquer time que passasse ia perder pro Boston, e eu acho que mantém isso sobre o OKC. E é um time bizarro, né? É um time muito novo, média de 24 anos, só de 24 anos, todo mundo é novo, os principais jogadores, o Chet, o Shai,
O Jalen Williams tem contrato até 2027, recebendo muito pouco. Isso que é bizarro, cara. E assim, eles têm 15 escolhas de primeiro draft até 2030. Então, assim, é um time absurdo. Eles podem pegar uma peça muito importante para o futuro, trocar por escolhas. Cara, acho que é o trabalho mais bem feito de reconstrução que eu já vi, com certeza que eu já vi, mas desses últimos anos. Até surgiu um questionamento, não sei se vocês concordam, que eu vi uma galera no Twitter falando que caso o Shai ganhe, né, o campeonato, que provavelmente vai ganhar, vai passar Kyrie Irving como na lista de importância na NBA. Eu fiquei com essa dúvida, não sei não sei minha opinião. Eu passa. concordo, eu passo. Passa. O Curry é importante pelo estilo de jogo, né? Mas Mas pelo dentro de impacto, quadra, pelo né? impacto. Não, assim. e é aquilo, né? O Kyrie, querendo ou não, sempre foi uma sombra do LeBron. Quando ele ano teve a passado. oportunidade de ser o franchise Exatamente. do Boston. E não vingou. E ano passado, que foi para finais, era a sombra, que tinha jogos muito bons, carregou a série contra o. Foi que série que ele carregou? Jogou muito bem contra o Minnesota, né? Foi E o Minnesota. Dallas? Por Dallas, no caso. Eu não lembro se foi Minnesota, mas foi na final de conferência, não foi? A final de conferência foi Minnesota. Eu acho que foi contra o Minnesota que ele pegou o protagonismo, né? O Luka tava jogando um pouco mal, mas ainda assim não é a estrela principal, e o Shai é a estrela principal, né? Mas aqui também tem aquilo, né? A final do Kyrie Irving por Dallas é ridícula. É horrível. O Shai ainda não chegou nesse patamar, então, tipo, obviamente, né? O Shai é MVP, coisa que o Kyrie Irving nunca foi. Mas eu acho que o Kyrie Irving nunca teve, né, esse estrelato de 100% do tempo 100% saudável, porque, cara, assim, obviamente ele não iria ganhar MVP em Boston, tendo a competição de, na época, o quê? James Harden no auge, Westbrook no auge, Antetokounmpo também, LeBron James, enfim. Mas, cara, ele teve, eu acho que ele chegou a ser cogitado top 5 na época do Boston, não? Antes dele lesionar? Não lembro. Enfim, não lembro também, mas... mas com certeza, ele jogou bem naquele time. Por mais que eu gostava muito de ver o Kyrie, cara. Então, tipo assim, era um dos meus jogadores preferidos. E é muito complicado pra mim admitir, mas eu acho que só por ele ter ganhado o MVP, ele já passa na frente, né? Mas, enfim, MVP e título na mesma temporada, realmente. Kyrie só tem um título, né? Só de Cleveland. Só de Cleveland. É mais de LeBron. Cara, uma coisa que eu não lembrava, que eu vi no Twitter, né? No X, esses dias, é o J.R. Smith tava em 2020 no título do Lakers. Sim. Cara, eu apaguei completamente da minha cabeça isso, que ele tava. Porque eu vi que ele foi pro jogo acho que do New York, com o anel do Cavs, e o anel não lembrava que ele tava naquele time. Eles falaram até ambos de presente do Exatamente. LeBron James. Bom, o Oklahoma na final, eliminou Minnesota novamente. Minnesota cai na final de conferência jogando mal, que ano passado também perdeu de 4-1 para Dallas, novamente perde de 4-1 agora dessa vez para o Oklahoma City Thunder, e o Thunder pela primeira vez chega na final da NBA como franquia Thunder, né? Porque com o Seattle Supersonics já tinha chego. Inclusive, eu vi que esses dias que a NBA considera o Seattle Supersonics o OKC, né? Que o OKC tem um título, mas o próprio OKC não considera. Não considera. Eles não colocam banner lá. Não colocam banner, eles não colocam. É um time totalmente diferente, né? E como que vai ficar essa questão caso tem rumores, né, para voltar o Seattle Supersonics? O título vai pro novo time. Vai pro novo time? Tipo assim, eu vi o tweet, era exatamente isso. Tem essa asterística, que o título tá com o OKC, mas se abrir eventualmente um time em Seattle, vai o título para Seattle. Aí, contrato de empréstimo de títulos. Essa eu nunca tinha visto. Até que porque o Oklahoma não precisa, né? Porque eles conseguiram criar uma cultura totalmente diferente. Tu vê como o ginásio sim. Quem não conhece NBA pensa que o Oklahoma é um time grande, mas é um time jovem, assim. Novo, 2008, né? Sim, 2008. E que nunca chegou na final, mas quem chegou, NBA... OKC? 2012. Chegou na final. Perdeu pro Heat. Isso. Mas parece que é uma franquia assim, gigantesca pela cultura que criou lá na cidade de Oklahoma. Bom, a outra final de conferência, tivemos jogo ontem, o Knicks venceu em Nova York, 111-94, Jalen Brunson novamente com um grande jogo,
Karl Anthony Towns também novamente aparecendo na série. E pelo lado dos Pacers, 4 titulares não chegaram nem a 10 pontos, né? O Haliburton, o Nembhard, Miles Turner e o Naismith não chegaram nem a 8. O Tyrese Haliburton chegou a 8. O único que passou foi o Siakam. E aí, Gabriel? Knicks e Pacers, jogo 6 vai ser amanhã em Indiana. Será que essa série vai para 7 jogos ou tu acha que o Indiana fecha esse jogo lá em Indianápolis? Eu acho que a tendência é fechar, né? Eles jogaram muito bem em casa. Teve o absurdo aquele jogo do Tyrese. Inclusive, eu vi o tweet hoje do pessoal falando, um jornalista lá de fora, né? Falando que ele ganhou o título, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ele todo ano na NBA tem uma votação entre os jogadores e os treinadores, que eles votam, tipo, melhor técnico, melhor jogador mais difícil de defender, entre outras coisas. E um dos votos é o jogador mais superestimado. E quem ganhou novamente, ganhou ano passado, foi o Tyrese Haliburton. E parece que foi um erro, né? Que votarem que ele é superestimado, que é um jogador que tá liderando esse time. É um time muito bom de se ver. É um time muito. Acho que é o time mais divertido de se ver jogar nesses playoffs. É o pace muito rápido, eles atacam muito rápido. O pessoal tava até falando, né? Perguntaram pro Steve Nash se esse Pacers era um legado do Phoenix Suns, né? Da época do Nash, que era os 7 segundos ou menos. Que eles atacavam muito rápido, procuravam fazer cestas muito rápidas. E esse Pacers lembra muito isso. Então, assim, eu acho que eles vão fechar essa série em casa amanhã? Ou é hoje? Amanhã. Amanhã. 9 horas. E é um absurdo, né? A gente vê, se a gente fala sobre o OKC, essa questão do rebuild, o Pacers também é um time que fez muito bem, criou muito bem, soube escolher aonde construir o time, trocou o Sabonis pelo Haliburton. A gente vê onde está o Kings agora, né? Na época, todo mundo falando que era win-win, né? A troca que os dois saíram ganhando, mas hoje a gente vê vê que não. Segundo ano seguido no as finais de conferência, agora mais perto ainda de estar nas finais. Ano passado eles quase foram para finais também, né? Se a gente pegar os jogos contra o Boston, 2 jogos estava ganho e eles perderam esses jogos. É verdade. Tudo bem que também, falando um pouco agora sobre a série, o primeiro jogo também estava ganho do Knicks e eles arrancaram aquele primeiro jogo absurdo, com aquela bola absurda do Tyrese. Então, assim, é uma série muito divertida de se ver, é a série que eu tô mais gostando de assistir. Sou muito fã do Siakam, sou muito fã do Tyrese Haliburton. Siakam pela sua história, né? É um jogador que já é campeão pelo Toronto. Ele veio... a história dele é muito boa de se acompanhar, né? Um cara que até dos 17 anos estava convicto que ia ser padre, mas ele começou a jogar basquete, se não me engano, com 15, né? Acho que foi um negócio 15, desse, 15 ou 16. E graças a uma dessas, não é escola, né? Mas desses eventos que a NBA promove, acho que, se não me engano, foi até a do Embiid, acabou achando ele e foi desenvolvendo, e tá aí, um jogador que começou a jogar basquete muito tarde, tá a um jogo de ir para finais da NBA de novo e ter um pouco de protagonismo, né? Ele que teve alguns jogos que pegou esse protagonismo para si quando o Tyrese não apareceu, e é um jogador muito importante. E um pouco agora do New York Knicks, é um time que é complicado, né? É um time muito forte, um time que tem, para mim, o quinteto inicial mais forte da liga. É um quinteto muito forte defensivamente, é um quinteto que tem um pivô bom, um pivô que... Mais forte da liga? Pô, você pegar os 5... Mais forte que o Oklahoma, pra mim é o mais forte do leste. Mais não, no forte papel, do mas leste. tipo assim, Mas tu pegar, tipo assim, no Cara, e papel, no papel cada jogador... também não é. No papel é Boston o mais forte da liga. Eu acho o Oklahoma. No papel, não, no papel. É porque se tu papel perguntar... é Boston, sem dúvida. Se tu perguntar do time, fala o titular do Oklahoma. Shai, Chet, Jalen Williams, Dort. Tipo assim, são jogadores que E apareceram agora e, tipo assim, não tem muita mídia perfeito. e coisa. Dito isso, nome pra mim é Boston, pô. Justo. Que é Jrue Holiday, Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Hal Hofford no banco. tá entendendo? No papel é Boston. Só que, graças a Deus, não deu certo.
Ah, deu, né? Deu, né? Ano passado. Mas é um time que eu acho muito forte, esse time do Knicks, só o banco que pesa É o muito. banco. É. Mas é ver se eles vão conseguir arrancar esse jogo 6 para ir eventualmente jogar em casa no jogo 7, para tentar chegar mais uma vez nas finais da NBA, que eles não chegam desde, acho que da década de 80. 90. 90, né? Eles Knicks e perdem pro- Houston. Perde pra Houston. É Isso, verdade. né? Do O Patrick Hakeem Olajuwon Ewing e acabando o... com o Pat Também, Ewing. né? Que aí é complicado, né? Se a gente fala do LeBron no leste, também tinha o Jordan, né? Na época que os times todos estavam bem e acabava com todo mundo na final de conferência. Inclusive Tem na final muito da jogador histórico que não ganhou um título por causa NBA. É, do Jordan. exatamente. Pô, John Stockton. Esse é... Ah, mas tudo bem que esse aí Ih, não isso merecia aí mesmo. é, Isso aí, pelo amor de por mim, Deus. ele e o Karl Ele e Malone. o Karl Malone, por pô. mim. Mas assim, Mas tem o Charles Barkley, que perdeu o final pra Jordan. Patrick Ewing só chegou na final por causa do que ele se aposentou, mas chegou na final, tinha Hakeem Olajuwon do outro lado. Complicado enfim. também, né? pô, mas é ver se eles vão conseguir arrancar esse jogo 6 para ir para jogar o jogo 7 em casa. Tem chance, mas eu acho que o Pacers faz o dever de casa e ganha esse jogo agora, de amanhã, né? Ganha bem. Mas se não ganhar, eu acho que aí complica. Aí eu acho que vai dar New York Knicks. Que jogar em casa, jogar em casa, o Knicks jogando em casa, no estádio mais lendário da NBA, eu acho que não vai dar pro Pacers, não. Esse cara tem Spike Lee, Timothée Chalamet e mais o outro. Ben Stiller. Tu viu eles falando? Teve eu vi no TikTok os três levantando assim, pedindo a dada ao mesmo tempo. É engraçado. Tu tem essas coisas. E aí, Ataíde, o que tu espera desse jogo 6? Né, como o Gabriel falou, né? O mando de casa conta muito e, cara, querendo ou não, do lado do Pacers, né? Tem o Siakam, que é assim, dessa série eu acho que é quem deve ter aquela, não digo mentalidade vencedora, porque não dá para saber o que se passa na cabeça dos outros jogadores, mas experiência vencedora, né? Que talvez seja o único dos dois elencos, eu posso estar falando besteira, mas acho que não. O único dos dois elencos que tem título? Siakam? Talvez, né? Acho que é. Do que dos dois? Do Knicks e do Pacers. Tem um PJ Tucker no banco do Knicks. Beleza. Enfim, é o único destaque que tem título. Sim. Pronto. E E conta o muito. Anunoby, pelo Toronto. É verdade. Mas não Não jogou é- os playoffs porque tava machucado. né? Então, exato. Eu acho que conta bastante, tanto esse fator casa de Indiana e como essa rivalidade é inflamada. Pô, teve mais de um episódio de briga do lado de fora de estádio. Ontem? Que show. Ontem, né? Que show. Parabéns pela briga, parabéns aí. Alguém teve até esfaqueamento, não teve? Teve. Exatamente. Calma aí, calabreso. Calma aí, cala. Brincadeira. Mas, enfim, é uma rivalidade muito inflamada e quando é em Nova York, obviamente inflama pro lado de Nova York, né? Quando é em Indiana, inflama pro lado de Indiana. Então, como esse jogo hoje é em Indiana, como o Tyrese Haliburton vem de uma partida péssima, não só ele, né? Como grande parte dos Todos os titulares. tirando Siakam. Então, acho muito difícil essa partida se repetir, ainda mais que antes dessa partida ele fez números históricos, né? Que ele foi um 32, enfim, triple-double com mais de 30 pontos, 15 assistências e nenhum erro, nenhum turnover, ele não perdeu a bola no jogo, coisa de maluco. Então, eu acho muito difícil que o Knicks consiga reverter, por mais que tenha o Jalen Brunson, que é sensacional em momentos decisivos, é capaz de ele fazer 50 pontos e perder o jogo, porque ainda assim tem o Karl Anthony Towns, que por mais que esteja jogando bem, é sério, tem que ser dito, ele meio que se esconde nos momentos de decisão, mas eu concordo com o Gabriel, se for para Nova York, aí Nova York passa, mas aí também, gente, ver quem chega mais longe contra o Oklahoma, né, porque no máximo acho que é jogo 6 com todos os dois, né, e curioso pensar que, acho que a última vez que o Indiana chegou na final foi contra o Lakers, inclusive, não foi? Aí eu vou ficar te devendo essa. Foi. Perdeu 99? 99. Acho que foi. Eu vi no tweet agora, né? Que Porque quando o Red Miller tinha 34 anos. Isso. E... inclusive é esse aqui. que eles ganham do... Eles ganham do Knicks na final de conferência. E, enfim, pega um rolo compressor, que era o Los Angeles Lakers na época. Shaquille O'Neal, né? Que era... Não, o time era bom, pô. Não, sim, mas o rolo compressor... o rolo compressor era o Shaquille O'Neal, perfeito. E, novamente, vamos pegar outro rolo compressor do Oeste, que é o time do Oklahoma, então
azar, Azar. é a palavra para Indiana, que monta times geracionais e chega na final, simplesmente não consegue por ter que... Aquela gracinha, né, que eu vi outro dia até do Felipe Luiz. O Felipe Luiz só perdeu 3 jogos. Um era contra a Paz Mundial. Paz Mundial, o outro era a cura do câncer, e o outro era sei lá o que. É justamente o Indiana Pacers, né, que chega na final tem que ganhar para Paz Mundial e não consegue. Bom, eu também acompanho você. Se o Knicks conseguir vencer esse jogo amanhã em Indiana, acho que vai dar Knicks. E uma coisa que me chama a atenção é que a partir do jogo 3, né? A gente estava falando do banco de Nova York, o Timberwolves só botava 2 jogadores de rotação, né? Vindo do banco, era o Miles McBride e o Mitchell Robinson. A partir do jogo 3, ele bota o Josh Hart no banco, o Robinson para titular e também traz o Landry Shamet e o Dylan Wright. E aí tá 2-1 Knicks, né? Desde que ele faz essas mudanças, acho que depois dessas mudanças, acredito que o Knicks tem condições sim de virar essa série. Bom, vamos para palpite, né? Vamos para palpite. Começando com a Taíde. Caso Oklahoma City Thunder, se for Pacers, tu acha que vai ser quanto? Se for Pacers, como assim? Na final? Se for Oklahoma City Thunder ou Pacers. Cara... Ou se você acha que vai ser o mesmo placar se for Knicks e Pacers? Não, acho que muda um pouco, porque, querendo ou não, Indiana tem mais peças confiáveis, como você acabou de falar aí no banco, né? Aí, querendo ou não, isso muda bastante. Então, eu acho que, se for Pacers, vai ser 4... Acho que chega a 4-2. Se for Knicks, acho que é 4-1, justamente por isso. Porque o Tom Thibodeau, que é a favor da escala 6-1, não tem bancários. ele mudou agora, né? Agora, a partir do jogo 3, ele veio com o Dylan Wright e o ele Landry botou Shamet o Jalen também. Brunson, né? Ele bancou O Josh Hart botou e trouxe o Mitchell Robinson. Desde que ele fez Exato. essas mudanças, tá 2-1 Knicks na série. Então... enfim, mas eu acho que, é complicado, né? Tu depender de Miles McBride, Landry Shamet, Dylan Wright. Não, o Dylan Wright e o Landry Shamet, o Mitchell Robinson até vai, mas agrega também... muito, eu sou fã do pivô. Beleza, eu também sou, mas uma porta ofensivamente, né? Não faz nada ofensivamente, a não ser pegar rebote, né? E dar tuco. Mas eu acho que é um pouquinho mais pro Indiana no 4-2, Knicks talvez ou seja varrido ou 4-1 num jogo mágico do Jalen Brunson. E aí, Gabriel? Eu, sendo sincero, eu queria muito, muito que esse Pacers ganhasse. Seria aquele underdog, aquele time... Basquetebol de rua. Mas sendo muito realista, eu acho que qualquer um dos dois, se for contra o OKC, no máximo que eles ganham é um jogo. Aí o OKC vai fazer o que fez com o Minnesota, vai fazer o que fez contra... Eles pegaram quem na semifinal? Eles pegaram quem na semifinal? O OKC? Foi... O OKC pegou o Denver. O Denver, 4-3. O Denver? É verdade. Então foi na série contra a primeira série, que eles perderam um jogo e no outro já vieram amassando. Eles perdem um jogo na primeira? Não, pô. Então contra o Denver. É Denver, que eles perdem em casa. E aí o segundo jogo é verdade. E aí o segundo jogo é uma das maiores vitórias da história do playoff, com o Shai batendo o recorde de plus miles. É verdade. Em cima do teu time. É complicado. Que fez muito, não dá? Tô orgulhoso. Foi. Não, eu tô falando, né? Acho que a gente já falou isso aqui no programa, que a gente foi comer e falou, pô, se meu time ganhou um joguinho, eu tô satisfeito. Já tô satisfeito. E aí ganha 3 com o Michael Porter Jr. sem ombro, com o Aaron Gordon com a coxa distendida no último jogo, com o Jamal Murray com febre em 2 jogos. E mesmo assim ganhamos 3 jogos nos melhores times da história da NBA. Tô satisfeito. Justo. Eu acho que, mas voltando, eu acho que qualquer time que for para jogar contra esse OKC, no máximo que ganha é um jogo. Para ganhar esse jogo, aí o OKC falar, a gente errou isso aqui, vão ter que consertar, e vão ganhar os outros 4 seguidos, ou 3. Será que esse OKC ganharia do Golden State Warriors? Daria jogo. Eu acho que pela defesa do Oklahoma. Mas é complicado, né? Sem o Durant. Golden State? Sem o Durant, eu acho que eles ganham. Sem o Durant é o OKC. Mas com o Durant, acho que é jogo 7 com vitória de Golden State. Não, o Golden State ganha. Não, então, jogo 7 com vitória de Golden State, não tá nessa. Jogo 6 ou 7? Jogo 6. Aquele... Eu não acho, cara. Cara, assim, é um time histórico, mas te falar, eu acho que esse time não ganha nem do Boston totalmente saudável do ano passado. Eu acho que vai um jogo 7. Oklahoma? Oklahoma não ganha do Boston do ano passado, totalmente saudável, com o Porzingis.
ia pra jogo 7, mas o Boston é um time mais estruturado, é um time que tá com mais, Pô, não acho. eu acho. Não, mais estruturado, beleza. Mas eu não vejo o Porzingis não sendo expulso em pelo menos 2 jogos, marcando mal o chat. Ah, mas aí bota o Horford pra marcar. Aí também ele realmente vai ter corpo pra marcar o chat home green, né? Eu tenho, o cara é uma vareta. Não, o cara é uma vareta, mas o Al Horford é um idoso. Mas eu acho que esse time é porque Cravo, o Al Horford não conseguiria jogar 10 minutos marcando o chat home green. Quer ter que marcar o garrafão, correr pro perímetro, marcar o garrafão, Bom, correr pro A perímetro. gente lembra que o Al Horford é o melhor defensor do Antetokounmpo, né? então. Isso é verdade. Aí, ó. Mas o Antetokounmpo... Muito obrigado, Guilherme. O Antetokounmpo só sabe correr e enterrar. Aí, É. isso me irrita profundamente. Quem fala isso não assiste basquete. Mas eu acho que ganharia, o Boston ganharia. E voltando para o palpite, eu acho que nenhum time vai ganhar do OKC esse ano. Não tem como ganhar desse time. Será que vem tripite aí pro OKC? Não, caras- porque ano ano que vem, Kevin Durant no Spurs, aí... Vamos falar disso um pouquinho agora no próximo bloco, antes só ler os comentários. Bom, e meu palpite vai ser 4-1 OKC, independente se for Pacers ou Knicks. Um jogo o Tyrese Haliburton vai jogar bem, vai conseguir uma vitória, mesma coisa com o Jalen Bronson, então não vejo varrida, mas também não vejo esses 2 times ganhando 2 jogos desse Oklahoma.